bem-vindo a mais uma aula de contabilidade governamental. Hoje falaremos sobre operações de crédito. Vamos ao nosso slide. Já aproveite e convido para curtir aí o nosso canal, dar aquele famoso like aí para ajudar no desenvolvimento de nossas atividades. Vamos ao nosso slide e iniciaremos nossa aula. Operação de crédito. O que é operação de crédito? Então vamos seguindo aqui ao conceito de operação de crédito. Aqui nós podemos ver que operação de crédito pode ser mobiliária e pode ser contratual. O que é operação de crédito mobiliária? São as obrigações financeiras internas ou externas, assumidas em decorrência de captação de recursos por meio da emissão de títulos públicos. Então, a mobiliária é através de emissão de títulos públicos. As operações de crédito imobiliárias correspondem às emissões de títulos pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Embora aqui não mencionado, a gente não vê uma prática muito grande de títulos sendo emitidos pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Quem mais tem o costume de emitir títulos é a União. Operação de crédito contratual. O que é operação de crédito contratual? São as obrigações financeiras internas ou externas assumidas em virtude de contrato, tratado, convênio ou outro instrumento jurídico que constitua e regule o negócio consensualmente firmado, estabelecendo obrigações das partes contratantes. As operações de crédito contratuais podem ser contratadas sob diversas modalidades, tais como as exemplificadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que ainda que o contrato seja inominado, ou seja, que não tenha nome. As operações de crédito contratuais podem decorrer de assunção, reconhecimento ou confissão de dívidas, visto que essas operações são equiparadas à operação de crédito pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos lá. As operações de crédito contratual, elas derivam de quê? De um contrato. Esse contrato, ele pode ser um tratado, convênio, outro instrumento jurídico, ok? Que vai versar sobre um negócio. E uma das partes desse negócio está a administração pública. Então, nós temos que ter isso em mente, tá? E nesse contrato nós vamos ter, obrigações e direitos de ambas as partes. Ok? E nós temos que também saber que a Lei de Responsabilidade Fiscal denomina como natureza de operação de crédito essas operações aqui: assunção, reconhecimento ou confissão de dívida. Isso é um tipo de operação de crédito contratual, ok? Então, quando a administração pública assume ali que assume determinada dívida, reconhece determinada dívida ou confessa com determinada dívida, ela está celebrando um contrato unilateral praticamente, em que ela reconhece o direito de alguém. E por fazer esse reconhecimento, aí ela está firmando uma operação de crédito contratual.
Controle individualizado das operações de créditos contratuais. Então, controle individualizado. As operações de crédito contratuais deverão ser individualizadas por meio de um dos seguintes mecanismos. Então, aqui, a gente vai ver a parte do controle. Tá? Qual é o primeiro mecanismo? Detalhamento das contas de controle pelo tipo de operação de crédito e pelo montante, ok? Contratualmente previsto para cada exercício. B. Mecanismo de informações complementares da conta contábil. Então, informações complementares da conta contábil, que permite o tratamento de informações mais detalhadas. Aqui eu vou fazer o controle pela conta contábil, ok? C. Outros sistemas de controle que individualizam as operações. Então, eu tenho o detalhamento na letra A, tá? O detalhamento das contas pelo tipo de operação e pelo montante. Na letra B, eu utilizo as contas contábeis, ok? E faço esse tratamento de informações. E na letra C, eu utilizo determinado sistema de controle que vai individualizar cada operação. Conceito de operações de crédito no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. O conceito de operação de crédito foi estabelecido de forma exemplificativa pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101, de 4 de maio de 2020, e corresponde ao compromisso financeiro. Então, isso aqui é importante. Tá, eu vou pegar aqui, vou até alterar a cor da caneta, para a gente marcar aqui. Corresponde ao compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bem, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termos de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Então, aqui, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a operação de crédito é mais amplo, tá? Por quê? Porque ele não compreende ali só as operações imobiliárias e contratuais, não. Tem outras coisas aqui que estão mais afundadas aqui pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma simples abertura de crédito constitui aí uma operação de crédito. Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, o chamado ARO, deverá cumprir, entre outras exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal aplicável à contratação das operações de crédito em geral. Então, quando o governo for abrir uma antecipação de receita orçamentária, ele tem que cumprir outras exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não basta apenas abrir esse crédito, tá? Não basta apenas antecipar esse crédito, ele tem que cumprir outras exigências. Equipara-se a operação de crédito e deve obedecer a critérios legais pertinentes à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas, aquilo que a gente tinha falado, a equiparação, equipara-se a operação de crédito, tá? E deve obedecer aos critérios legais. O quê? Aí eu vou mudar a cor de novo aqui para não ficar igual. A assunção, o reconhecimento e a confissão de dívidas pelos entes da federação. Quem são esses entes? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Ok? Prosseguimos. Equiparam-se as operações de crédito e estão vedados. Atenção nessa palavrinha vedados aqui.
Vamos lá. É equiparado, mas é vedado. A captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Ok? Então, antecipar tributo que ainda não teve fato gerador, tá? Isso aí é vedado. Ok? B. Reconhecimento antecipado de valores de empresas em que o poder público detenha direta ou indiretamente maioria do capital, com direito ao voto, salvo lucros e dividendos na forma da lei. Então, os lucros e dividendos pode, mas o recebimento antecipado de valores dessa empresa não pode. Tá? Então, aqui existe a exceção da exceção. Então, é proibido valores antecipados dessas empresas, recebimento, tá ok? Mas, se for no caso de lucros, aí vai poder, ou dividendos. C. A assunção direta de compromisso, a confissão de dívida ou operações assemelhadas com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito que não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Vamos lá. Então, a assunção direta de compromisso, a confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens de mercadoria ou serviço mediante aceite ou aval de título de crédito. E aí isso não se aplica às empresas estatais dependentes. Tá? O que acontece aqui? Aqui é o seguinte, o que nós temos? Existe um processo legal para a gente fazer compras e aquisições na iniciativa privada. Tá? Então, eu tenho que fazer ali, primeiro, o planejamento da demanda, o que o governo precisa, o que não precisa. Aí tem que passar pela esfera de licitação. Aí depois vem as fases da despesa, empenho, liquidação, pagamento. E segue o rito ordinário normal. Quando alguém tenta comprar alguma coisa através de uma confissão de dívida ou assunção de compromisso ou operação assemelhada, ele está burlando toda a regra que foi estabelecida para fazer essa aquisição. E aí, em vez dele fazer o pagamento que deve ser feito, ele assume a dívida. Ou seja, ele faz uma operação de crédito. E isso não pode. A assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. A letra C e D se autocomplementam, porque foi aquilo que eu falei. Tá? Sem autorização orçamentária, ele não pode fazer aquele processo, tá? Em que ele vai ali empenhar, que ele vai liquidar e que ele vai pagar. Então, quando ele emite empenho, ele pegou um crédito que não foi qualquer. Foi um crédito que veio da lei orçamentária anual. Aí ele pode fazer o empenho quando ele tem esse crédito. Aí, quando ele recebe o serviço material, ele vai liquidar e posteriormente pagar. Aqui o problema é o seguinte, ele não tem esse crédito que a lei orçamentária dá para ele. Tá? Então, ele não tem isso aqui. E aí, ele não pode fazer esses procedimentos, porque esses procedimentos aqui só podem ser feitos com o crédito. Ele não tem. Aí o que ele faz? Ele tenta
assumir uma obrigação por conta própria com o fornecedor para ali o pagamento a posteriori. Isso é considerado o quê? Uma operação de crédito e não pode. Ok? Isso complementa ali a primeira parte, a letra C. Tá? A letra C vai nesse sentido também. Não se equipara a operações de crédito a assunção de obrigação entre pessoas jurídicas, administração direta, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes, integrantes do mesmo ente, Estado, Distrito Federal, município, nem o parcelamento de débitos pré-existentes junto a instituições não financeiras, desde que não implique elevação do montante da dívida consolidada ali. Então, o que ele fala aqui? Tá? Quando eu tenho a administração direta, seja ela da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, tá? E essa administração direta possui órgãos e possui ali, tá? Eu vou te dizer, nem dentro dela, seria do lado dela, tá? Peraí, não ficou legal aqui essa exemplificação? Eu vou apagar isso. Vou fazer melhor. Acabei aqui. Vamos lá. Eu tenho os entes, que são União, Distrito Federal, Estados, municípios. Esses entes estão divididos em administração direta e administração indireta. Ok? O que nós temos? Se for dentro do mesmo ente, então, por exemplo, dentro da União, as operações entre eles não se equiparam a operações de crédito. Então, quando há uma dívida dentro do mesmo ente, da administração direta com a indireta, indireta com a direta, as operações entre eles não vão ser consideradas operações de crédito. Por quê? Porque são operações internas daquele ente, ou seja, da União, ou do Estado da Bahia, tá? Ou do Estado do Ceará, Rio Grande do Sul, ok? É interno ao Estado. Ou ao município, por exemplo, o município do Rio de Janeiro. Uma autarquia municipal está devendo à administração direta municipal. Então, ali não há que se falar em operação de crédito, porque tudo está no âmbito do mesmo município. Ok? Então, aqui ele fala, e a gente tem que observar, que é mesmo ente, tá? Não é ente diferente, não. Então, quando for ente diferente, equipara-se em operação de crédito. Agora, não se equipara dentro do mesmo ente. Por quê? Porque os direitos e obrigações do município, tá? Ele abrange toda a administração, seja direta ou indireta. Ok? E aí não pode ter divisão ali entre eles ali dentro. Até existe para fins contábeis individuais, mas na consolidação municipal não pode existir. Tá? Observação. Ressalte que a operação de crédito nem sempre envolve o usual crédito junto a uma instituição financeira, com consequente ingresso de receita orçamentária nos cofres públicos. Como, por exemplo, nos casos de assunção, reconhecimento ou confissão de dívidas. As operações que não demandam o registro da receita orçamentária, tais como as descritas no artigo 29, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal,
são consideradas realizadas no momento em que passa a existir obrigação financeira delas decorrente. Então aqui, pessoal, nem sempre vai estar a palavra crédito vinculada às operações de crédito, não. É aqui o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público está querendo trazer para a gente o seguinte, olha, muitas vezes, tá, a operação de crédito vai existir pela natureza da operação e não pela denominação dada àquele título, ok? E aí a gente tem um quadro aqui, tá, enumerando o que é operação de crédito. Então, o que é operação de crédito na essência? São operações de crédito de fato, o mútuo, a abertura de crédito, a emissão de aceite de título, a aquisição financiada de bens, o recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil, outras operações assemelhadas, inclusive o uso de derivativos financeiros, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, o chamado ARO. Isso é operação de crédito. Agora, eu tenho que saber o que se equipara. Aqui em cima, eu estou falando o quê? O que é. Aqui embaixo, o que é igual. Ou seja, se equipara a operação de crédito. Então, vamos lá. A assunção, reconhecimento, confissão de dívida. Ok? Aqui embaixo, equiparam-se operações de crédito. Esses são vedados. Esse aqui é que nós vimos ali, ó, captação de recursos a título de antecipação de receita de tributos. Isso aqui a gente já viu, né, pessoal? Aqui no quadro só está separado. Então, primeiro ele trouxe o que é a operação de crédito na essência, depois ele trouxe o que se equipara, então tem que tomar cuidado aqui. Depois ele trouxe aí que equipara, se é a operação de crédito, mas o que? É vedado, tá? Aquilo que a gente comentou agora há pouco. E agora, não são operações de crédito. Ele está trazendo para a gente o que não é. E a gente também já comentou. Tá? Então, operações de obrigações entre pessoas jurídicas, administração direta, fundo, autarquia, fundações de empresas estatais, integrantes do mesmo Estado, Distrito Federal ou município, ou seja, dentro do mesmo ente. E parcelamento de débito preexistente junto à instituição não financeiras, ok? Então, parcelou o débito, não aumentou ali a dívida consolidada líquida, tá? Então, aqui existe até uma observação, desde que não aumente a dívida consolidada líquida. A gente já leu sobre isso agora há pouco. Bom, está no mesmo slide, está no mesmo material nos slides anteriores. Operações vedadas. Merece comentário? Já abordo aqui que é importante gravar esse quadrinho aqui, tá? O que é, o que não é operação de crédito, ok? Além das outras coisas que nós comentamos aqui na aula. Operações vedadas, merece comentário específico. Operações vedadas, tais como as citadas no artigo 35 a 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sejam elas operações de crédito em estrito senso, equiparadas operações de crédito. Ok? Não pode se confundir a legalidade da operação com a legalidade do registro contábil a ela pertinente. Ou seja, a contabilização não valida de forma alguma a operação ilegal.
Então aqui eu tenho que tomar cuidado. Tá? Ah, não vou contabilizar aqui que vai virar direito. Não. Vai continuar sendo operação ilegal, mesmo que eu faça ali a escrituração contábil. Pelo contrário, tem função de demonstrar de forma transparente o impacto que a realização desta operação vedada causa ao patrimônio público, cabendo aos órgãos de controle avaliar o mérito da operação. Ok? Então, quando a gente contabiliza, a gente não contabiliza para validar, contabiliza para trazer transparência àquele ato. Assim, tendo ocorrido qualquer situação que enseje obrigação de pagar a administração pública, o passivo correspondente deverá ser registrado, mesmo que não haja a devida previsão orçamentária, porém sem prejuízo das responsabilidades e providências a serem tomadas pela inobservância da lei. Então, aqui, a situação que vai ensejar a obrigação de pagar da administração, ela deve ser registrada, tá? Deve ser registrado, mesmo que não haja essa previsão, ou seja, mesmo que seja ilegal, mesmo que não tenha previsão ali, mas ocorreu, já existe a obrigação de fato, aí a obrigação de direito, sob apuração de prejuízo de responsabilidade ou providência, quem vai tomar são os órgãos de controle. Ok? Essa inobservância da lei não é o contador da unidade, não é o funcionário público que faz o registro que vai responder. Tá? E quem vai consertar esse ato? Ele vai apenas trazer o que foi feito no mundo real, trazer para a escrituração contábil. E quem vai analisar aí são os responsáveis por essas operações. Tipos de operações de crédito. Operações de crédito e seus principais tipos. Aqui a gente vai falar basicamente daquelas operações que nós vimos nos quadrinhos, naqueles quadros anteriores. Mas também nós temos que ficar ligado que pode aparecer algo extra aqui. A conceituação exposta nas sessões anteriores baseia na legislação pertinente, ou seja, a conceituação com base em quê? Na legislação. Tem aqui, tudo aqui. Entretanto, é necessário apresentar uma diferenciação básica entre os tipos de operações de crédito, para facilitar a classificação das operações no momento do registro contábil, ou seja, não basta eu saber de forma geral o que é a operação de crédito, eu tenho que saber individualizar cada uma delas para fazer o registro no local correto. Nas operações de crédito típicas, o banco ou outra instituição financeira, que é o credor, oferece os recursos financeiros ao tomador, ao devedor, com o compromisso que o valor seja pago na data futura com juros em cargo. Então, aqui a figura do banco quer emprestar para o Joãozinho 50 mil reais e na hora de devolver, Joãozinho vai ter que pagar os 50 mil, mas também vai ter que pagar os juros, que é a remuneração do tempo. Isso é uma operação básica. Aí, independente se Joãozinho é pessoa física, pessoa jurídica, faz parte da administração pública ou não, isso é uma operação básica ou típica de crédito. Como compromisso que o valor seja pago ali, tá, por taxa de juros em cargos. Toda operação de crédito depende de um contrato firmado entre o banco e o cliente, seja pessoa física ou jurídica, ao definir regras de operação. Os principais tipos de crédito são empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil, ou chamado leasing. O empréstimo é a operação mais simples.
mais rápida, por não haver finalidade específica para o valor liberado, mas que pode ter custos e riscos elevados para o banco. Por isso, o tomador é avaliado quanto à sua capacidade de pagamento e ao seu histórico de crédito. Tá? Então, a operação de empréstimo ela é mais básica. Por quê? Porque quem empresta, ele normalmente não existe algo firmado que o empréstimo é para determinada tipo de despesa específica que vai gerar um bem, um ativo, algo. Eu posso pegar um empréstimo para pagar uma dívida e não estar criando nenhum ativo na minha renda ou nos meus bens, tá? Já outros tipos de operações, às vezes, vem com a contrapartida. E a gente vai ver aqui para frente. Os empréstimos não possuem finalidade específica. Isso aqui é uma característica dos empréstimos. Podendo o tomador utilizar o valor emprestado conforme sua livre escolha. No âmbito do setor público, cabe destacar que a finalidade do empréstimo é livre e será definida de acordo com a escolha ou prioridade do governo. Porém, seus recursos são vinculados a uma destinação, então, definida pelo gestor público. Ok? Então, o gestor público é quem define para onde vai. Na administração pública. Ok? Mas ele tem liberdade de escolher para onde vai. Em suma, no caso do empréstimo, a liberação de recursos é mais simples, os juros tendem a ser mais altos, e operações sem garantias, os prazos são mais curtos e os recursos podem ser aplicados conforme o interesse do tomador do empréstimo. Ok? Então, um empréstimo comum o que ele tem de característica? Ele não é vinculado a despesa específica. Ok? Ele não é vinculado a despesa específica. O gestor define onde vai gastar a aplicação. E os juros tendem a ser mais alto, exatamente por causa do risco bancário. O banco, ele para se proteger do risco, ele joga um juro mais alto. Já nos financiamentos, os recursos liberados devem ser usados com uma finalidade específica. Aqui a gente vai ver financiamento da casa própria, financiamento do carro, tá? Isso aí na vida pessoal. Vamos ver aqui na administração pública também. Estabelecido em um contrato, geralmente, para aquisição de um bem ou serviço. Os financiamentos são operações de crédito com garantia e objetivos específicos. Geralmente, em um financiamento do tipo de aquisição financiada do bem, o próprio bem, isso aqui, será comprado, é usado como garantia do contrato, chamado alienação fiduciária. Tá bom? Então, aqui já diminui um pouquinho o risco bancário ali, tá? O risco ali do credor, tá ok? Então, ele emprestou ali para determinado usuário, determinado valor, mas isso aí está vinculado a determinado bem. E esse bem normalmente serve como garantia. Por esse motivo, essa operação é mais segura para o banco e possui juros e cargos menores. Em cita, no caso do financiamento, há uma análise mais detalhada para a liberação dos recursos. Os juros tendem a ser mais baixos, pois tendem a ser financiados, serve como garantia, e os prazos geralmente são mais longos. Os recursos financeiros têm destinação específica. No arrendamento mercantil,
O bem é mais arrendado, ou seja, o banco arrendador é o dono do bem, mas o tomador arrendatário tem o direito de usá-lo durante o prazo do contrato. Dessa forma, essas operações também estão vinculadas a uma destinação específica, como nos financiamentos. Porém, apesar de o tomador escolher qual será o bem objeto do arrendamento e poder utilizá-lo durante a vigência do contrato, o bem é de propriedade da instituição credora. Também é exigida uma análise mais detalhada para a liberação de recursos. Os custos tendem a ser mais baixos, pois o bem financiado serve como garantia. Os prazos são mais curtos no arrendamento mercantil operacional e mais longos no arrendamento mercantil financeiro. E ao final da operação é possível renovar o contrato, devolver o bem ou comprá-lo. Ok? Então temos aqui o conceito de arrendamento. Tá? Então no arrendamento, quem é o dono do bem? É o banco. Tá? É quem fornece o bem. A aquisição financiada de bens. A aquisição financiada de bens é uma espécie de operação de crédito contratual, constituindo-se o tipo de financiamento em que não há ingresso efetivo de recurso financeiro nos cofres da entidade, como, por exemplo, a aquisição de um bem financiada diretamente com o fornecedor deste bem. As operações que não demandam registro de receita orçamentária são consideradas realizadas no momento que passa a existir a obrigação financeira delas decorrente. Então aqui eu estou adquirindo bem, tá? E estou financiando diretamente ali com o vendedor desse bem, ok? Eu não estou pegando um empréstimo, uma entidade, para poder fazer uma aquisição, não. Eu estou fazendo um financiamento, tá? Diretamente com o vendedor do bem. Arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil, conforme definido na legislação brasileira, especialmente na NBC-TG 06R2, o arrendamento mercantil do CFC corresponde à operação de crédito contratual internacionalmente reconhecida como leasing. As partes desse contrato são denominadas arrendador e arrendatário, conforme sejam de um lado banco ou sociedade de arrendamento mercantil e de outro cliente. O objeto do contrato é a aquisição por parte do arrendador do bem escolhido pelo arrendatário para sua utilização. O arrendador é a priori, em um conceito amplo, proprietário do bem, sendo que a posse e o usufruto durante a vigência do contrato são do arrendatário. O contrato de arrendamento mercantil pode prever ou não a opção de compra pelo arrendatário do bem de propriedade do arrendador ao final do contrato. O arrendamento mercantil pode ser classificado em financeiro ou operacional. Sobre o tema, a norma brasileira de contabilidade, a NBC-TG 06, vai falar de operações de arrendamento mercantil, estabelece. E aí tem ali, item 10, né? A classificação do arrendamento mercantil como arrendamento mercantil financeiro ou arrendamento mercantil operacional depende da essência da transação. Então, aqui a essência da transação é que vai determinar, e não da forma do contrato. Então, eu posso escrever uma coisa e fazer outra na prática. O que vai valer é o que está na prática. Tá? Então, muitas vezes o contrato ele vai estar escrito uma coisa que, na verdade, está refletindo a verdade. Não está refletindo aquilo que está na prática. Exemplos de situações
que individualmente ou em conjunto levariam normalmente que um arrendamento mercantil fosse classificado como arrendamento mercantil financeiro. São: o arrendamento mercantil transfere propriedade do ativo para o arrendatário no fim do prazo do arrendamento mercantil. O arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja suficiente mais baixo do que o valor justo, à data em que a opção se torna exercível, de forma que no início do arrendamento mercantil seja razoavelmente certo que a opção será exercida. O prazo do arrendamento mercantil refere-se à maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que a propriedade não seja transferida. Do início do arrendamento mercantil, o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo do ativo arrendado. O ativo arrendado são de natureza especializada de tal forma que apenas o arrendatário pode usá-los sem grandes modificações. Então aqui, pessoal, está a enumeração de uma sequência de coisas que vai se classificar esse arrendamento mercantil em financeiro. Ok? Então, basicamente isso aí. Então aqui é aquela decoreba. Assim, de acordo com a referida norma, há dois tipos de arrendamento mercantil, conforme destacados a seguir: o arrendamento mercantil financeiro e o arrendamento mercantil operacional. O mercantil é classificado como financeiro quando há transferência substancial dos riscos e benefícios do direito de propriedade no ativo. O título de propriedade pode ou não vir a transferir ao final da operação, se atendidas as condições contratuais ou houver interesse da parte onerada. O arrendamento mercantil operacional é classificado como operacional quando não há transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade. Então, num há transferência, no outro não há transferência. Ok? Mútuo financeiro, conceito importante, tá? É um empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir o mutuante o que dele recebeu em coisas do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos associados. Especialmente o mútuo financeiro é uma espécie de operação de crédito em que há obtenção de recursos financeiros junto a uma instituição financeira para pagamento posterior, acrescido de juros e demais encargos contratualmente previstos. Então, esse é o conceito de mútuo financeiro. Derivativos financeiros. Derivativos financeiros são contratos cuja maior parte do seu valor derivam de um ativo subjacente, taxa de transferência ou índice. O ativo financeiro subjacente pode ser ações, taxas de juros, etc., negociado no mercado à vista ou não. É possível construir um derivativo sobre outro derivativo. Os derivativos podem ser classificados em contrato a termo, contrato futuro, opções de compra, operações swap, entre outros, cada um com suas características próprias. Relação com as informações fiscais. O conteúdo desse capítulo é complementar às disposições do Manual Demonstrativo Fiscais, publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional. Deste modo, ambos os manuais, o MCASP e o Manual Demonstrativo Fiscais, o MDF, deve ser analisado de forma integrada, permitindo assim a padronização das rotinas contábeis e dos demonstrativos fiscais. Embora a fase de contratação das operações de crédito não impacte no patrimônio, seu controle é importante. Então aqui, operações de crédito não impactam no patrimônio, seu controle é importante, pois evidencia aspectos que potencialmente afetarão o patrimônio público e registra informações necessárias ao preenchimento demonstrativos fiscais.
inclusive para fins de cálculo de limite. Assim, a contratação de operações de crédito deve ser evidenciada em contas de controle, as contas 763-100000 e 863-100000, destinam a registrar valores relacionados ao fluxo de operações de crédito no exercício financeiro para fins de preenchimento demonstrativo previsto no artigo 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, relatório de gestão fiscal. Então, aqui, uma integração entre o MCASP e o MDF, tá? E também ao relatório de gestão fiscal. Relação com a apuração do superávit financeiro. Na fase de empenho da despesa orçamentária, referente ao pagamento do passivo decorrente de operação de crédito, deverá ser realizada uma mudança no atributo permanente para o atributo financeiro. Tais atributos indicam em que fase da execução orçamentária se encontra, possibilitando a identificação do ativo e passivo financeiro por meio das contas com atributos F de financeiro, para fins de apuração do superávit financeiro. Informação complementar da conta contábil. A informação complementar da conta contábil é aquela que não pode ser extraída da codificação da conta contábil, mas a ela se associa, atende controles necessários de natureza gerencial ou orçamentária. É possível utilizar mais de um tipo de informação complementar de forma a permitir o controle individualizado. Então, as contas têm sua natureza numérica, mas existem alguns complementos que são utilizados por fora para poder fazer essas classificações. São exemplos: indicador de cálculo de superávit financeiro, tá? O ISF, que pode ser P de patrimonial ou F de financeiro. Ok? As classificações funcionais, tá, definida pela portaria 42 de 99, classificações de receita e despesas por natureza, tá? Então, natureza da receita e natureza da despesa, definida por portaria da STN, Secretaria do Orçamento Federal, 63 de 2001, classificação por fonte ou destinação dos recursos, classificação da dívida consolidada, e aí ele vai colocar aqui os objetivos, tá, dessa dívida consolidada. A título de exemplo, serão demonstrados adiante nesse capítulo registros contábeis de operações de crédito imobiliárias, emissão de títulos de operações de crédito contratuais conforme a seguir. Então, a assunção, sem autorização orçamentária, obrigação para pagamento a posteriori de bens e serviços, exemplo 1. Emissão de títulos com juro pré-fixado, exemplo 2. E por aí em diante, pessoal. Então, tem diversos exemplos. Exemplo de computabilização de operações de crédito. Exemplo 1. Assunção sem autorização orçamentária de obrigação para pagamento a posteriori de bem. Suponha que o órgão de administração direta efetue a compra de material de consumo sem autorização orçamentária por meio do aceite de uma nota promissória no valor de R$3.000. Os bens seriam entregues no prazo de 30 dias, a partir do aceite da nota promissória, e a apuração de responsabilidade ensejaria ressarcimento ao órgão. Então, o lançamento, reconhecimento do passivo, natureza da administração patrimonial. Então, vai ser dada uma entrada numa conta P patrimonial, tá? É 11.560, alguma coisa por aí. Então, 11.56. E vai ser reconhecido, tá, um passivo na conta 213, fornecedores e contas a pagar a curto prazo. Registro da responsabilidade da apuração
natureza da informação de controle. Então aqui, ó, na conta 79, nós vamos ter outros controles diversos responsáveis de apuração, R$3.000. E na conta 89, outros controles diversos responsáveis em apuração. Apurada a responsabilidade, caso o órgão tenha condições de devolver a mercadoria, não será gerado registro de um direito contra o servidor responsável. O registro do ativo não exime a apuração de responsabilidade. Então, mesmo que a gente não registre esse ativo, tá? A responsabilidade pode ser apurada caso a informação chegue aos órgãos que fazem essa apuração.